Vamos então abrir novamente nossas Bíblias no livro de Hebreus. Capítulo 4, verso 14. Com a ajuda do Senhor, nesse último tempo, vamos usá-lo para falar sobre o sumo sacerdote e o seu ministério sumo sacerdotal sobre a sua casa, como nós concluímos na sessão anterior. O que o sumo sacerdote faz na sua casa espiritual. Capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ainda no capítulo 5, versos 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E um último texto, no capítulo 10, verso 19, até o verso 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de uma má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor, mais uma vez, esperamos no Senhor Tua luz, Teu entendimento sobre Tua palavra. Socorre-nos e habilita-nos uma vez mais para podermos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito do que significa esse ministério celestial do sumo sacerdote sobre sua casa está restrito ao livro de Hebreus. Não tudo, mas muito, a maior parte. É um livro particularmente dedicado a esse tema de Jesus, o sumo sacerdote. Quando nós lemos no capítulo 3, verso 1, para considerarmos atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, nós dissemos aos irmãos que ele é intitulado de apóstolo naquele versículo, porque ele é o Filho enviado. É dito por João no seu evangelho que o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Jesus é esse enviado com E maiúsculo. É o apóstolo com A maiúsculo, por ser aquele que em si mesmo é Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então esse é o apóstolo. Então quando esse apóstolo foi enviado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tendo completado a sua missão terrena, grão de trigo que caiu na terra para morrer, quão claro ele era sobre isso. Ele não veio aqui para ser
um milagreiro, um expulsador de demônios, o grão de trigo veio para morrer e para revelar seu reino, sua glória, seu poder, sua autoridade. Então ele manifestou sua autoridade sobre doenças, sua autoridade sobre demônios, porque ele é o Senhor dos senhores. Mas a sua missão era uma só. 7 vezes no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9 de Lucas, é dito que Jesus tinha uma resolução intrépida, manifestava até mesmo em seu semblante uma decisão intrépida de ir para Jerusalém. Os irmãos se lembram que ele passou por aquela aldeia de samaritanos, que não o recebeu, e a partir dali, Lucas, capítulo 9, registra 7 vezes essa ênfase, e caminhando e indo para Jerusalém, e indo para Jerusalém. Porque se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E qual é o seu objetivo com esse fruto, segundo essa carta? Conduzir muitos filhos à glória. Então, quando ele cumpre o seu ministério apostólico, morrendo por nós, sua missão, ressuscita. Impossível que o santo de Deus fosse retido pela morte, os grilhões da morte não puderam segurá-lo. Permanece 40 dias dando testemunho 10 vezes da sua ressurreição. Aqueles que gostam do estudo da palavra, há algumas poucas obras lindas que falam sobre os 40 dias pós-ressurreição do Senhor. Ele apareceu 10 vezes depois da ressurreição, dando testemunho a classes distintas de pessoas. A primeira delas foi Maria Madalena, que nós já comentamos, e mais 9 vezes. Cristo triunfante, dando testemunho de sua ressurreição. Em cada instância nós temos um aprendizado. Essas 10 manifestações, 40 dias. Depois disso o Senhor foi ascenso. Só existe em inglês. Um é do A.B. Simpson. The 40 Days After Ascension. A A.B. Simpson é um deles. Então, após esses 10 dias, o Senhor derrama no Pentecostes o Espírito Santo. Quando dessa posição exaltada ele derrama o Espírito Santo, então ele assumiu a sua posição de sumo sacerdote. Desta posição, ele derrama o Espírito Santo. Por isso ele é, na linguagem de Hebreus, já lemos, sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Acabamos de ler no capítulo 10. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, e etc., que vamos agora mesmo estudar. Então, o ofício sumo sacerdotal de Cristo não se encerrará enquanto a plenitude do propósito de Deus para a igreja não estiver cumprida. Ele levará o seu ministério sumo sacerdotal a cabo quando ele tiver com ele muitos filhos em glória. Isso é muito importante. Então ele permanece como sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Capítulo 7, 25, que já comentamos ontem, esse versículo. Então vamos ver alguns elementos, não vai ser possível ver todos, é claro, em um período, mas alguns elementos desse ministério sumo sacerdotal maravilhoso do nosso Senhor Jesus. O primeiro deles aqui no capítulo 4, verso 14, onde nós começamos. Diz assim, que ele é Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Vamos rapidamente aqui para o capítulo 6, os versos finais, 19 e 20, para vermos o que significa penetrou os céus e quais são as implicações para nós. Capítulo 6, verso 19. A qual é a nossa esperança proposta. Última frase do verso 18. Essa esperança proposta nós a temos por âncora da alma. Âncora da alma. Que expressão linda, sugestiva. Nós vamos ver por quê. Segura e firme. E que penetra além do véu. Esse é o ponto de vista de Hebreus,
em particular a partir do capítulo 4, quando Jesus é enfatizado como sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote que está além do véu. Que véu? Esse véu fala dessa separação espiritual entre Deus e tudo mais. Esse além do véu onde Deus está, só Deus está. É representado na terra por aquele santo dos santos do tabernáculo terreno, que o autor de Hebreus usa para fazer o contraste, dizendo: Cristo, capítulo 9, verso 23 em diante, Cristo não entrou em um santuário feito por mãos. Esse é o capítulo 9, lembra-se? Mas na presença de Deus, esse é o além do véu. O além do véu do capítulo 6 é chamado no capítulo 9 de presença de Deus. Para ser mais literal, presença imediata de Deus. Ou seja, quando o Senhor Jesus ascende, agora não só como Filho de Deus, mas também como Filho do homem, possuindo agora uma natureza que antes ele não tinha, ele a recebeu no ventre de Maria. O Verbo se fez carne, o Filho participou de carne e sangue, Hebreus capítulo 2. Então ele leva e eleva essa natureza humana ao ponto máximo, à destra da majestade nas alturas. Quando nós olhamos espiritualmente falando para o trono de Deus hoje, o que nós vemos? O Deus homem nos céus em glória. Então o capítulo 6 vai dizer: Ele é âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, nessa relação imediata com o Deus da glória e com a glória de Deus. Então no trono está um homem glorificado, um homem aprovado. Varão, Pedro começou sua mensagem no Pentecoste assim: Jesus, o Nazareno, apontando para a natureza humana dele, você vê? Aquele de Jesus, o filho do carpinteiro, o de Nazaré, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Aí ele começa a mensagem. Sabe onde ele termina a mensagem? Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que esse, Jesus o Nazareno, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Por isso esse livro é tão maravilhoso. Então, ele é a âncora da alma. Agora, pense na figura da âncora. Quando um navio vai fazer, digamos, um navio pesqueiro, um determinado trabalho em mar alto, ele vai pescar lagostas e jogar aquelas gaiolas. Então ele para no mar, joga a âncora, porque o sonar detectou as lagostas lá. Então ele jogou a âncora, que vai estabilizá-lo, aí joga as gaiolas para as lagostas, faz o seu trabalho. Quando ele termina, recolhe a âncora, o navio que recolhe a âncora, é claro, e segue o seu curso para um outro lugar. O que nós vemos aqui em Hebreus é um caminho contrário, maravilhoso. Aqui no livro de Hebreus é a âncora que vai recolher o navio. O Senhor Jesus é a âncora segura e firme que já está além do véu, à destra do trono da majestade. Essa âncora não vai sair de lá. Essa âncora está lá, na presença de Deus. O que ela está fazendo? Na sua intercessão sumo sacerdotal, ele está recolhendo o navio. Na linguagem de Hebreus 2:10, conduzindo muitos filhos à glória, ou à semelhança com ele. Irmãos, isso é o que Paulo chama em Tessalonicenses, a consumação final desse propósito, é o que Paulo chama em Tessalonicenses de arrebatamento dos santos. O arrebatamento dos santos nada mais é do que a conclusão do Senhor Jesus desse propósito maravilhoso. Em um abrir e piscar de olhos, nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. O mortal será absorvido pela vida e o corruptível pela incorruptibilidade. Que maravilha! Esse será o fecho final, para que então o Senhor introduza o seu reino. Digamos numa segunda etapa, quando então todo olho verá, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Mas então os santos já terão sido arrebatados.
Então o Senhor Jesus revelará a sua glória para toda a terra. E com seu cetro de ferro regerá todas as nações. Isso é o que o Novo Testamento chama de o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que devia ser uma ambição dos nossos corações. Amando o Rei, servindo o Rei, estando com o Rei, sendo transformados na imagem do Rei, ganhando o caráter do Rei, participar com o Rei da nossa herança. De tudo que é dele. Irmãos, breve virá o dia em que as nações conhecerão o que elas anelam conhecer, mas não sabem. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino do Senhor dos Senhores, o soberano dos reis da terra, como João o chama no Apocalipse. O primogênito de entre os mortos. Aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 11, quando fala daquela abertura, ou aquele toque da 7ª trombeta, diz assim: os reinos do mundo, ou o reino do mundo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Que bendita esperança! E nesse tempo, qual é a voz para a igreja? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Já se ataviou. Amados irmãos, há uma impressão tão segura. Ontem compartilhávamos à tarde com os jovens também sobre isso. Tão segura nos nossos corações, de que nós nunca tivemos um alinhamento em todos os setores para a vinda de nosso Senhor Jesus, como temos tido nos dias atuais. Nunca. Primeiro que antes de 1948 era impossível ter, porque o povo de Deus, da aliança terrena de Deus, né, Israel, não estava nem reunido como nação. Mas a partir de 1948, muitas outras coisas aconteceram. E nesses últimos 2 anos, muitas outras. Então nunca tivemos uma clareza tão grande desse alinhamento como temos tido agora. Quando olhamos para todos esses setores. Realmente a nossa impressão é como que o rei se levantando do trono e fazendo o seu último movimento de amor em direção à sua igreja. São 2 movimentos de amor, preste atenção. Um é o rei se levantando do trono, em direção aos seus, ao que lhe interessa na terra, sua pérola de grande valor, pelo qual ele vendeu tudo para possuí-la, sua igreja. O rei e seu último movimento de amor. Na contraparte, o Espírito Santo e seu último movimento de amor. Por isso nós vamos ler em Apocalipse 22 assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, de novo, aquele que ouve, o que está distraído não. Mas aquele que ouve, diga: vem. 2 movimentos de amor. Um é o movimento de Cristo Senhor em direção à sua igreja. O outro movimento é do Espírito que Ele enviou, o fiel Eliezer, para fazer o trabalho de preparar a sua noiva. Então, o clamor é do Espírito, percebido pela noiva. Então, a noiva une o seu clamor ao Espírito. Romanos 8. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E você lembra do contexto de Romanos 8? Onde esse versículo está, você lembra? A criação geme e suporta angústias até agora. E ela aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Então, essencialmente falando, não é o clamor da igreja, é o clamor do Espírito na igreja. Que pela fidelidade do Senhor tem encontrado reflexo no coração da igreja. Então a noiva clama junto com o Espírito, porque o clamor é do Espírito. Vem. E nosso Senhor então, em breve, fará o seu último movimento, arrebatando os santos para Ele. Irmãos, que o nosso coração gema, como o Espírito geme,
Que o nosso coração diga: Maranata, vem. Que o Senhor gere em nossas vidas um real desejo de sua vinda. Que o Senhor coloque num panorama correto os nossos projetos. Porque nós estamos às portas da vinda de nosso Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, em particular dos jovens, guardando os corações. Nós não paramos com nada. Nós somos pais, mães, temos filhos, somos patrões, somos empregados. Sim, as coisas continuam, mas que elas fiquem fora do nosso coração. Fora do nosso coração. Fiquem só ao redor de nós. Façamos as coisas o melhor que pudermos, para servir o Senhor naquilo que fazemos, para testemunhar o Senhor naquilo que fazemos. Mas, irmãos, oremos para que as coisas fiquem fora do nosso coração. 1 Coríntios 7, verso 29 em diante, diz assim: isto eu vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. E o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Que expressão interessante é essa? Está dizendo, não ache que casar, ter filhos e formar família é o supremo propósito de Deus. Não é. Não é. Que os casados sejam como se não fossem. Que aqueles que se alegram como se não alegrassem. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? Cuidado com a sua alegria. Não deposite a alegria nas coisas que você possui. Ter, obter, e agora ter mais isso e alcançar mais aquilo. Os que se alegram como se não se alegrassem. Não está dizendo para você viver uma vida insonsa, mórbida. Nada disso. Está dizendo que a verdadeira alegria não está ali. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que choram como se não chorassem. Então você vê que temos que tomar cuidado com esse assunto também. Seja perda, sejam sofrimentos, cuidado. Nosso Deus é quem administra todas as coisas. Tudo para nós cristãos são lições para que conheçamos o Senhor melhor. Nosso destino não está aqui, nossa pátria não está aqui, nosso chamado não se resume aqui, muito pelo contrário. Os que choram, como se não chorassem. E agora a próxima frase, escute. Os que compram, como se nada possuíssem. Sabe qual foi a palavra que o Espírito Santo escolheu para essa frase? Possuíssem, essa palavrinha no nosso português. Sabe qual é a palavra original? Literalmente. Os que compram, segurem essas coisas compradas com uma mão bem frouxa. Com uma mão bem leve. Para que então, se alguém fizer assim, leve embora e tire da sua mão. Porque você não está assim com aquilo que você comprou. Os que compram como se nada possuíssem. Porque a aparência deste mundo passa. Isso é 1 Coríntios 7. Irmãos amados, nunca tivemos uma hora para ouvirmos essa palavra tão seriamente como agora. Nunca tivemos. O Senhor nos ajude a rever tudo nas nossas vidas. Tudo. Aquilo para o que nós temos aplicado no nosso coração. Porque o tempo se abrevia. E nosso Senhor tem tanto interesse por nós. Ele quer nossos corações. O centro de tudo que nós estamos falando é isso. Filho meu, me dá o teu coração. E o Senhor sabe a nossa capacidade de dividir o nosso coração com muitos amores. E Ele é o nosso fiel sumo sacerdote, que tem cuidado de nós, que ministra sobre sua casa, que nos quer inteiros, que nos quer ataviados, preparados, não divididos. Então, o livro de Hebreus o apresenta nessa função maravilhosa, vivendo para interceder por nós. E então, no verso 16 do capítulo 4, diz assim: acheguemo-nos. É uma palavra importante nesse livro, aparece algumas vezes. Às vezes é traduzida por aproximemo-nos. Nós vimos lá no capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração. A palavra é a mesma, acheguemo-nos.
Se ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, o que nós fazemos? Nós nos achegamos, Hebreus 4,16, confiadamente, junto ao trono, não do juízo, nós nos achegamos ao trono da graça, onde ele está, para recebermos duas coisas importantes, complementares, preciosas para nós. Primeiro, nós receberemos misericórdia. Misericórdia. Coração compassivo com nossa miséria, com nossa necessidade. Ele conhece. Sumo sacerdote. Misericordioso. Segundo, receberemos graça. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. E o que nós merecemos é juízo. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Compreendeu? Misericórdia é Ele não nos dar o que nós merecemos. E graça é Ele nos dar o que nós não merecemos. Então graça fala de suprimento. Graça é suprimento. É Deus nos dar o que nós não temos, mas que carecemos, para sermos supridos e habilitados. Então, diante do trono da graça, nós recebemos provisão. Para quê? Para tudo que nós precisamos. Para vivermos vidas integrais para o Senhor, para termos um coração para o Senhor, para amarmos o Senhor. Há uma oração que nós podemos e devemos fazer, se sentirmos então necessidade dela, na hora que nós estamos na nossa jornada cristã. Senhor, eu quero querer a Ti. Eu quero querer a Ti. O que quero querer significa? Significa que eu quero, mas meu querer é fraco. Então ajuda Tu o meu fraco querer. Isso é graça. É o Senhor vindo ao encontro do nosso fraco querer. Mas há um querer. Louvado seja o Senhor. E esse querer é sim produzido pelo Espírito Santo. Mas esse querer precisa crescer em nós. Esse querer tem que ter anuência nos nossos corações. Então nós oramos, Senhor, eu quero querer mais. Ajuda Tu na minha incredulidade. Supre-me com a Tua graça. Me conquista com Teu amor. Vence os Teus rivais dentro de mim. Me dá mais luz e clareza sobre meu próprio coração, sobre meus próprios caminhos, sobre meus interesses. Irmãos, para orarmos assim sinceramente, precisamos ter ousadia, coragem diante do Senhor. Não brincarmos um esconde-esconde com Deus, como fez Adão depois que pecou, né? Escondendo nas árvores do jardim. Mas o que Hebreus 4 diz é exatamente o contrário. Acheguemo-nos. E o capítulo 10, mesma coisa. Aproximemo-nos. E lembra qual é a primeira palavra lá? Com sincero coração. O livro nos encoraja a dar um basta nas nossas brincadeiras, ou no nosso esconde-esconde com Deus. Vamos levando e empurrando os assuntos para ver onde que vai dar, né? O livro nos exorta contra isso, dizendo, aproxime-se com sincero coração. Comece aí. Aproxime-se com sincero coração. Para você experimentar o que é graça, misericórdia, palavra viva que penetra, divide, separa. Comece aí. Aproxime-se com sincero coração. Então, esse é o verso 16 do capítulo 4. Agora, antes de chegarmos lá no capítulo 10, é onde nós vamos concluir daqui a pouco, seria importante mostrar para os irmãos qual é o tema dos capítulos 7, 8, 9 e 10, para que você faça o seu estudo, é claro. Nós vamos fazer só um voo rápido aqui, panorâmico, mas vai ajudar os irmãos no seu estudo particular desse livro. Capítulo 7 de Hebreus é o capítulo do Melquisedeque. Melquisedeque foi uma cristofania. Ele foi um personagem histórico. Ele era um sacerdote. Ele viveu uma vida, sim, histórica. Gênesis 14 fala dele. Mas, indubitavelmente, Melquisedeque é uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Porque ele não apenas é mostrado como uma figura histórica aqui, é dito que ele permanece. Nenhum homem natural, humano, físico, permanece eternamente, isso não existe.
Se este Melquisedeque, capítulo 7 começa, este Melquisedeque, esse que abençoou Abraão, esse que é citado no capítulo 7, este Melquisedeque, no final do verso 3, pule para o verso 3, a última frase, diz: permanece sacerdote perpetuamente. Então, obviamente, ele é uma cristofania, uma manifestação pré-encarnada de Cristo, como houve muitas outras. Todas as vezes que o anjo da aliança, citado no Velho Testamento, é uma teofania, ou uma cristofania, né? O anjo da aliança que conduziu o povo no deserto, o anjo da aliança que falou com Malaquias, falou pela boca de Malaquias, o anjo que apareceu a Gideão, anjo do Senhor. Aquele anjo com letra maiúscula no Velho Testamento não é um anjo criatura, é o próprio Filho de Deus, mas não encarnado, porque o nosso Senhor se encarnou no ventre de Maria, quando o Espírito Santo preparou um veículo humano, encarnação, para o Verbo eterno de Deus. Então, ele entra no assunto Melquisedeque, não vamos deter nesses detalhes, mas o capítulo 7, então, vai dizer que nós temos um novo sacerdócio. Aquele sacerdócio de Levi, proveniente de Levi, através de Arão, Arão é filho de Levi, né? Então, aquele sacerdote arônico, ele é transitório, ele é simbólico, ele é figurativo. Então, o capítulo 7 vai dizer, esse sai e um outro entra, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como que dizendo, aquilo que Melquisedeque começou em sombra, Cristo segue ou prossegue, continua eternamente. Porque aquele foi uma figura, um tipo dele. Ele é sumo sacerdote segundo esta ordem de Melquisedeque. Nada a ver com Levi, nada a ver com judaísmo, nada a ver com tabernáculo terreno. Filho, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Então esse é o capítulo 7, um novo sacerdócio. Deixa eu mostrar para os irmãos 1 ou 2 versículos importantíssimos nesse capítulo 7. Veja lá. Verso 15 do capítulo 7. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído, não conforme uma lei de mandamento carnal. Você entende essa expressão? Ele não foi constituído por aquela lei que dizia, os sacerdotes são os filhos de Arão, morre um e entra outro, é a descendência dele. Lei de mandamento carnal, continuidade natural, humana, o filho do filho do filho. Isso é lei de mandamento carnal. Então você está dizendo, Jesus não foi constituído segundo lei do mandamento carnal. Ele assumiu a posição de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como então? Não foi por genealogia, não foi por hereditariedade, foi como? Leia o versículo, para você ver como. Foi, versículo 16, ele foi constituído não conforme lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Não é uma frase tremenda? Capítulo 9 vai dizer que aqueles sacerdotes, os filhos de Arão, são feitos sacerdotes em maior número, porque eles são impedidos pela morte de continuar. Viu onde está o problema aí? Na morte. Mas o nosso sumo sacerdote destruiu a morte. Então ele foi constituído segundo o poder de vida indissolúvel. Que expressão é essa? Permanece no trono, o sumo sacerdote, para sempre, vivendo para interceder por nós, para que nós sejamos, sim, levados ao seu objetivo final. Uns com mais açoites, outros com menos açoites. Isso pertence a Ele, é a maneira dele. Mas Ele cumprirá aquilo para o que Ele se entregou. Lavar a sua igreja, santificar a sua igreja e apresentar a sua igreja. Para si mesmo, uma igreja gloriosa. Isso é um ponto final no propósito de Deus. Ninguém frustrará esse propósito, porque ele já foi ratificado pelo precioso sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Por isso João, quando vai começar a ver o programa de Deus em Apocalipse, no capítulo 5, a primeira coisa que ele vê é um cordeiro
como que recentemente imolado. João tem a visão do Apocalipse mais ou menos 60 anos depois de Jesus já ter morrido e ressuscitado. 60 anos. E ele tem o privilégio de ter um véu rasgado à frente dos seus olhos, capítulo 4, quando ele ouve aquela voz assim: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que têm que acontecer. Olha as palavras do Senhor. As coisas que têm que acontecer. Sabe por que tem? Porque tem. Porque é o programa eterno de Deus, que já foi ratificado pelo sangue do Cordeiro. Então ele fala: João, sobe para aqui, eu te mostrarei. Então João estava do lado de fora, agora João está do lado de dentro. A cortina abriu. Aí João começa a ver o panorama. Sabe o que ele vê primeiro? Um trono. E alguém sentado no trono, no meio do trono, um cordeiro. Como foi imolado. A ideia ali é como que recentemente imolado. Que linda essa palavra, irmão. Porque ele vê o frescor do sangue de Cristo aos olhos de Deus. 60 anos depois de ter acontecido na história. Percebeu? Então sabe o que mais ele vê? Um livro. E eu, João, ele diz, chorava muito. Porque de alguma maneira ele compreendeu que tudo que Deus tinha para desatar e mostrar do programa dele para o universo estava dentro do livro. Mas o livro era selado com 7 selos. E ninguém era digno de tomar o livro. E nem mesmo de olhar para ele. Então ele diz, um anjo forte me tocou e me disse, não chores. O leão da tribo de Judá, não de Levi, de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro. Viu que beleza isso, irmão? Venceu para abrir o livro. Ele venceu para dar execução àquilo que Deus tinha em seu coração. Invencível. Ele venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Então ele começa a desatar os selos. Cada selo que ele desata no céu, uma coisa acontece na terra. Você vê? Porque o rei trará o seu reino para a terra. Então ele desata um selo no céu e algo acontece na terra. O segundo selo no céu, algo acontece na terra e ele vai desatando os selos. Todos os selos. Até aquele 6º selo, que fala do período chamado a grande tribulação. Quando o sol se escurecerá, a lua se tornará como sangue, e o grande terremoto, e as estrelas, e etc. Chegando no processozinho quase final. Então, quando abre o último selo, vem aquelas trombetas, as 7. E aquela última trombeta é ouvida. Elas são rápidas em sucessão, uma após outra, muito rápidas. Até aquela última trombeta, que diz, o reino do mundo se tornou, do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a cena que João viu, irmãos. Ele entrou antes de nós, ele viu antes de nós. Foi descortinado para ele. Então o Senhor falou, João, escreve as palavras da profecia desse livro, porque o fim está próximo. Bem-aventurados que leem, que ouvem e que guardam as palavras da profecia desse livro. E o livro termina dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Que livro mais maravilhoso. Pena que nós olhamos para o livro do Apocalipse e só vemos bestas e gafanhotos. Não é? Ao invés de vermos o Cordeiro e a noiva. Então, capítulo 7, ele é o novo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele instituiu um novo sacerdócio. Capítulo 8. Capítulo 8 é o capítulo do novo santuário e da nova aliança. Teria que ser, não é? Você não acha que se há um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele tem que ministrar num novo santuário? Ou você acha que o novo sacerdote vai ministrar no santuário do Arão? O que você acha? Ele não tem nada a ver com Arão. Ele é o sumo sacerdote que penetrou os céus. Então ele ministra em um outro santuário. Então, olha como começa o capítulo 8. Ora, o essencial, vê como ele é importante? Tudo que foi dito até aqui, esse é o suprassumo, é o que o autor está dizendo. O essencial das coisas que nós temos dito é, vamos ver o que é essencial? Nós possuímos. Ah, que palavra mais linda, irmão. Ele é nosso. Nós possuímos. O mundo não. Nós sim.
Sumo sacerdote nosso, orando em João 17, ele disse assim: não intercedo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Aí você poderia pensar: o que será que é isso? O Senhor não quer nada com o mundo, não ama o mundo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. São duas coisas separadas. O Senhor Jesus deu sua vida para a salvação de todo que crê. Isso é um. Mas dois, Ele intercede só pelos que creem. Ele não tem como interceder pelos que não creem. Ele só realiza intercessão pelos que creem. Os que não creem precisam de salvação. Os que creem precisam de intercessão. Então ele diz: não intercedo pelo mundo, mas intercedo pelos que me deste do mundo, porque eles são teus. Pai, guarda-os no nome que me deste, para que eles sejam um como nós somos. Eu em ti, tu em mim, eles em nós, para que vejam minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. São algumas palavras do Senhor naquela oração chamada sumo sacerdotal. João 17 é muito importante para o estudo de Hebreus, porque quem ora lá é o sumo sacerdote, Senhor Jesus. João 17 é chamado por alguns servos do Senhor de o santo dos santos da Bíblia. Você tem que ler João 17 de joelhos, porque você vai ver o sumo sacerdote orando. É só ele e o seu Pai, só ele e o seu Pai, Deus o Pai, Deus o Filho, em João 17. Então ele vai falar sobre qual é o interesse dele como filho e vai mostrar qual é o interesse do Pai. João 17, que capítulo aquele. Ele vai concluir lá no verso 24 dizendo isso: Pai, minha vontade, vontade do Filho é: onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Que coisa mais preciosa, irmãos. Que a palavra do Senhor ganhe os nossos corações para esse sumo sacerdote. Esse é nosso lugar. Ele morreu para purificar para si mesmo, nós já lemos esse texto, Tito 2,14, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Exclusivamente significa estando em torno de si. Para isso ele morreu. Não morreu apenas para perdoar pecados nossos, não morreu apenas para nos justificar, não morreu apenas para nos livrar da ira vindoura, não morreu apenas para nos salvar do inferno, nos morreu para nos ter em torno de si. Exclusivamente seu. Graças ao Senhor. Que Ele alcance no nosso coração o que Ele alcançou em Maria. Um relacionamento particular com Ele. Muitos me dirão naquele dia: ó Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. Mas Ele lhes dirá explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidades. Mesmo usando o nome do Senhor e profetizando, curando, expelindo demônios. A palavra conheci, nunca vos conheci, significa: nunca tive um particular relacionamento com você. Você e eu e você. Nunca te conheci. Fomos chamados para um relacionamento exclusivo com o nosso Senhor Jesus. Estar em torno dEle. Nós somos dEle, Ele é nosso. Então, capítulo 8, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal qualidade, sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. 4 vezes no livro de Hebreus, essa expressão, assentou-se à destra da majestade nas alturas, da majestade nos céus, aparece no livro de Hebreus. Faça a sua pesquisa. E você vai ver que em cada uma delas você vai ter um quadro lindo. Assentou-se, assentou-se, assentou-se e assentou-se. 4 vezes você vai achar no livro. E em 4 contextos diferentes.
mostrando o que significa ele estar assentado ali. Nós não vamos ter tempo de examinar isso. Depois o verso 2, veja. Como ele se assentou como ministro. Arão não era ministro do tabernáculo, ministro do santuário, ministro do tabernáculo terreno. Cristo é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que aquele outro era só uma figura, só uma sombra. Ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Quem erigiu aquele tabernáculo foi Moisés, servo, fiel na casa de Deus, mas erigiu para testemunho das coisas que haviam de ser ditas. Capítulo 3, nós lemos ontem. Coisas que haviam de ser anunciadas. Um tabernáculo figurado, simbólico. Para Cristo, nada de simbólico. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. Que tabernáculo é esse? Como poderíamos chamá-lo na linguagem de Hebreus? A casa de Deus. Não tem outro nome. Cristo como filho sobre a sua casa. A qual casa somos nós. É o sumo sacerdote ministrando ao seu santuário. Ou à sua casa. Agora, o que ele ministra? Só citando, os irmãos prossigam depois nos seus estudos. Se nós temos no capítulo 8 um novo santuário, nós temos também uma nova aliança. Capítulo 7, novo sacerdócio. Capítulo 8, novo santuário. E ainda no 8, nova aliança. Um novo sacerdote, um novo santuário, uma nova aliança. Senão, como é que seria? Vamos transportar a aliança da lei para dentro do novo santuário? Claro que não. A lei só tinha o propósito de revelar o pecado do homem. Hebreus 9, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Forte esse versículo. Está dizendo, a lei não pode levar nada a cumprir o propósito de Deus. Ela não foi dada para esse objetivo. A lei de Deus, dada ao povo de Israel, foi um espelho que desceu do céu, para que o povo olhasse no espelho e visse o quão feio era. Mas eles eram tão obtusos, assim como nós por natureza, o pecado fez um estrago tão grande em nós, que quando a lei foi dada, eles olharam para a lei e disseram assim, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E daí a alguns dias, eles estavam quebrando a lei e levantando um bezerro de ouro para adorá-lo. Então Paulo vai dizer em Romanos 5, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei não vem a graça, pela lei não vem a salvação, mas a lei é muito importante. Se nós tivéssemos um contato maior com a lei, especialmente aqueles que ainda não creem, seria muito bom, muito importante. Primeiro a lei, depois a graça, para que ficasse claro para nós quem nós somos. Pecadores depravados, é o que a Bíblia ensina. Pecadores depravados. Você acha forte essa palavra? A da Bíblia é mais forte. A nossa melhor do português é depravado. A da Bíblia é mais forte que depravado. É só você ler Romanos capítulo 1. A lista descrita no final de Romanos capítulo 1. Então, irmãos, esse sumo sacerdote ministra ao seu santuário, à sua casa. Agora, o que ele ministra nessa nova aliança? Vamos olhar rapidamente. Verso 10. Do capítulo 8, esta é a aliança que firmarei com eles naquele dia, diz o Senhor. Porque no verso 9, ele diz, eles não atentaram para a minha aliança e eu não continuei com eles, não atentei para eles, final do verso 9, diz o Senhor. Né? Então no verso 10 ele diz, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é então a nova aliança? Que esse novo ministro do verdadeiro tabernáculo ministra ao seu santuário, à sua casa. Primeiro, ele iria imprimir nas suas mentes as suas leis. Que maravilha! Isso na linguagem de João, primeira epístola de João, ele diz assim, a unção que permanece em vós vos ensina a respeito de todas as coisas. Nós não teríamos uma lei escrita pelo lado de fora, nós teríamos uma lei, uma palavra escrita pelo lado de dentro. O Senhor tomaria sua palavra santa e imprimiria em nosso coração para que sejamos governados por essa lei interior, sua palavra no nosso coração. Por isso o Senhor Jesus, logo 2 capítulos à frente, no capítulo 10, escute bem,
No capítulo 10 de Hebreus é citado o Salmo 40, que diz assim, se referindo a Jesus: alegra-me fazer, ó Deus, a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Isso é o que está sendo prometido agora para todos nós, que somos alvo dessa nova aliança. Mas, como já lemos no capítulo 3 e 4, não é automático isso não. Nada disso. Hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e a palavra de Deus acolhida no nosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Dentro em meu coração está a tua lei. Essa é a nossa necessidade. Para que então o Senhor faça esse trabalho de nos conduzir por ela. Imprimirei nas suas mentes minhas leis. Nos seus corações as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Esse é o número 1. Olha o número 2. Verso 11, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. O que esse versículo significa? Que nós não podemos ajudar uns aos outros no conhecimento de Cristo, não temos nada para dar uns aos outros de Cristo, cada um conhece a Cristo da sua maneira, pessoalmente. Não, nada disso. Está dizendo que nós tivemos um acesso direto, aberto para cada um de nós ao conhecimento pessoal do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos de alguém que nos leve ao conhecimento do Senhor Jesus. Nós somos ajudados pela palavra, pelo ensino, pela experiência, pela ministração, mas o único que pode nos levar ao conhecimento dele, usando todas essas coisas, é o próprio Senhor Jesus. Ele é que nos conduz diretamente a ele, no conhecimento íntimo, pessoal, particular dele mesmo. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então a segunda promessa bendita da nova aliança é que nós teríamos um conhecimento de Deus. Agora escute o sumo sacerdote orando, de novo, em João 17. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Terceira promessa no verso 12. Com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Sabe que essa menção aqui, na ordem como está, é linda? Sabe por quê? Porque o perdão de pecados está em último. Sabe o que isso significa? O perdão de pecados não é o objetivo da nova aliança. O perdão de pecados é o meio para nós sermos conduzidos ao conhecimento de Deus. Se Deus não perdoasse nossos pecados, nós nunca poderíamos ser aproximados dele. Mas ele perdoa os nossos pecados para nós conhecermos a ele. Então por isso foi colocado no fim. Mas nem por isso deixa de ser uma das gloriosas bênçãos dessa nova aliança, não é? Nós tínhamos uma ficha suja. Nossa consciência era implacável conosco. Você é um pecador. Você é um pecador. Essa era a voz da nossa consciência. Mas um dia, o Salvador veio. E quando o Salvador veio, na linguagem de John Bunyan, no Peregrino, ele tirou o fardo dos nossos ombros, diante da cruz. E então aquela ficha suja, ela foi apagada. Hebreus 9:14. Muito mais o precioso sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos, adorarmos o Deus vivo. Então essa é uma bênção maravilhosa da nova aliança. Temos paz com Deus, chamamos Deus de Pai, Pai Santo, Pai Nosso, Pai Justo. Podemos dizer como o Senhor Jesus, Pai Justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Então, capítulo 8, um novo santuário e uma nova aliança. Capítulo 9, o assunto do capítulo 9 é o poder do sangue abrindo o caminho para o santuário. Então ele vai citar o tabernáculo terreno, no início do capítulo 9, ele gasta os primeiros versículos falando do tabernáculo de Moisés, e depois ele entra no tabernáculo celestial. É um capítulo preciosíssimo,
2 tabernáculos, o do Arão, o do Moisés e o de Cristo. 2 tabernáculos. E ele contrasta os dois. Quando ele entra no verso 11, vamos lá rapidamente, capítulo 9, verso 11. Quando, porém, antes disso, Arão, os levitas, os sacerdotes, a arca, propiciatório, o sangue, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Aquele dia da expiação era o dia do aniversário do pecado. Todo ano o pecado fazia aniversário, uma vez por ano. E o sumo sacerdote levava o sangue para dentro do Santo dos Santos, e o pecado era perdoado para mais um ano. Aí no outro ano vem o sangue de novo para dentro do Santo dos Santos, mais um aniversário do pecado. E o aniversário não acabava nunca, o pecado estava ficando velho. Até que veio Cristo. Veio Cristo, verso 11, como sumo sacerdote de bens que tem realidade. Sua Bíblia está escrito, de bens já realizados, né? A versão revista atualizada. Cristo, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote de bens que tem realidade. Você entendeu o versículo? Está dizendo que aqueles bens de Arão, de Moisés, não têm realidade. Eles são símbolos, figuras, tipos, não têm substância. O Senhor Jesus tem a substância. Ele é o sumo sacerdote. Os outros o representam. Quando veio Cristo, sumo sacerdote dos bens que tem realidade, o que ele fez? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, sangue de bezerros, está vendo aí? Mas sim, pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Irmãos, como o Espírito Santo consegue em um versículo colocar tanta coisa? Nós lemos, quase perdemos o fôlego, não é? Um versículo, ele colocou tanta coisa. Resumido, só ele pode fazer isso. O mestre dos mestres, o Espírito Santo, né? Então, ele vai dizer, portanto, se sangue de bode, de touros e uma cinza de novilha, a novilha vermelha, famosa lá de Números, ela é aspergida sobre os contaminados, ela os santifica quanto à purificação da carne, porque era externa, era no corpo, era cerimonial. Vai lá, se lava, e volta, e cultua, e lava de novo, e peca de novo, e vai, e vem. Essa era a velha aliança. Mas agora não. Então, muito mais. Verso 14. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Verso 23 desse capítulo. Era necessário, porque era tipo, era sombra, figura, não tinha como permanecer. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, aquelas lá de Moisés, se purificassem com tais sacrifícios, sangue de bode, de cordeiro, de touro. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, tabernáculo de Moisés, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Você quer saber o que é céu? Como que a Bíblia define céu? Está aí tudo num versículo só. Céu é diante de Deus. É onde Deus está. Se o Senhor Jesus estivesse no inferno, é para lá que nós queríamos ir. Porque onde Ele está é céu. Porque Ele é a glória. O céu só é céu porque Ele está lá. Se Ele saiu de lá, nós só vamos ter anjos. Nós não queremos saber de anjos, não. Nós queremos o sumo sacerdote, Ele, o Senhor. Então, verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Olha aí o aniversário do pecado.
Ora, nesse caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre. Essa palavra é recorrente no livro de Hebreus. Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Uma vez por todos, uma vez para sempre, para se referir a Cristo. E para os sacerdotes do passado, você vai ver muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Uma vez para sempre, para tirar. A palavra aqui é carregar em si. Para tirar, carregar em si os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez. Aparecerá uma segunda vez. Sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Graças ao Senhor. E agora nós vamos concluir com o capítulo 10. O capítulo 10 fala sobre o novo caminho para o Santíssimo. Então, veja a sequência. 7, novo sacerdócio e novo sacerdote. 8, novo santuário e nova aliança. 9, o poder do sangue abrindo o caminho para o novo santuário. 10, o novo caminho para o santuário. Como nós vamos andar nesse novo caminho? Como nós vamos entrar nesse santuário? É óbvio que isso é espiritual, não é? Nossa experiência espiritual na nossa relação com o Senhor. Ele é nosso sumo sacerdote, nós somos seus sacerdotes, nós estamos com Ele, Ele está conosco. Ele é o sacerdote sobre a sua casa, nós somos a sua casa, nossa comunhão com Ele, como indivíduos e como igreja. Como nós vamos entrar no Santo dos Santos? Então, aí nós vamos terminar, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, número 1, pelo sangue de Jesus. Simples, direto, objetivo, mas muito importante ouvir de novo essa voz. Porque nós somos tão complexos, nós somos tão voltados para nós mesmos, nós somos tão complicados na nossa relação com o Senhor, que nós queremos usar outras bases para nós acessarmos essa comunhão com o Senhor. Obras, quem sabe um dia maravilhoso que nós tivemos de comunhão com o Senhor, de testemunho. Então nós temos aquela base para entrarmos na presença de Deus com ousadia. 0, valor 0. Nós sempre entramos com a base do precioso sangue do Senhor Jesus. Sempre. Não importa nem o que somos e nem o que fazemos em si mesmo. Essa é a base para entrarmos. Agora, nós não entramos de qualquer maneira. Nós que já pertencemos ao Senhor, habitados pelo Espírito Santo, sabendo que só podemos conhecê-lo, servi-lo, ministrar a Ele, estar com Ele, se nós temos consciências purificadas. Ele já vai entrar nisso aí já já. Então, nesse acesso, o Espírito Santo está presente. É o Espírito Santo que torna real o sangue de Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do que nós somos. Então, confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é um entrar leviano, não é um entrar descomprometido, não é um entrar responsável. Podemos ser envolvidos dessa maneira emocionalmente, mas não temos nenhuma realidade espiritual nessa entrada. Então, o sangue na porta, como foi no caso lá de Êxodo 12, sangue na porta, quando o exterminador iria passar. Aqui mesma coisa, sangue na porta desse santuário, sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, e esse véu é sua carne. Linda figura também. Quando nosso Senhor Jesus foi rasgado no seu lado, na cruz do Calvário, só João registra, você lembra o que aconteceu? Do seu lado saiu sangue e água. E João é tão enfático nisso, que ele diz assim: aquele que isto viu, testifica que é verdadeiro, sendo verdadeiro o seu testemunho. João tem uma preocupação com a água e sangue. Ele repete na sua epístola: há 3 que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 são um.
Interessante, não é? Porque sangue fala de expiação. Onde não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus, capítulo 7. E água. Água fala de regeneração. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então João reforça essas duas coisas. Então, caminho que foi aberto pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando o Senhor Jesus foi rasgado na cruz do Calvário, derramou seu precioso sangue, nós obtivemos expiação e nós obtivemos regeneração. Ele não só perdoou nossos pecados, como Ele repartiu conosco a sua própria vida. Então agora nós temos Cristo como nossa vida. Colossenses 3, 1 a 4, um verso específico lá diz assim: e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Então, caminho consagrado pelo véu, a sua carne. Verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, a mesma palavra de 4,16, acheguemo-nos, aproximemo-nos com sincero coração, foi onde que nós falamos então, comecemos por aí, um coração verdadeiro com Deus, que o Senhor sonde as profundezas de nosso coração, que nós nos sintamos diante do Senhor como filhos, nessa posição honrosa, de poder abrir para Ele nosso coração, porque Ele conhece tudo sobre nós, que nem nós conhecemos. Então aproximemo-nos com sincero coração, oração de Davi no Salmo 139, os 2 últimos versículos. Que importante nesse assunto. Sonda-me, Deus, conhece meu coração. Prova-me, Deus, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E se aproximar-se com sincero coração. Depois diz plena certeza de fé, porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas, que foi tentado em todas as coisas. Então, plena certeza de fé, plena segurança. Corações purificados de uma má consciência. Irmãos, aqui tem uma chave tremenda para a nossa vida cristã. Paulo chega a dizer para Timóteo assim: Timóteo, mantenha na sua carreira com Deus 2 coisas, Timóteo, não uma só. Timóteo era um jovem, Paulo era um velho no Senhor. Então ele diz: Timóteo, olhe 2 coisas: fé, ou seja, união com Cristo, permaneça em Cristo, mas também consciência. Mantendo fé e boa consciência, porque alguns vieram a rejeitar uma boa consciência e naufragaram na fé. O que você acha, irmão? Muito importante. Acho que poderíamos explicar assim, nosso entendimento sobre isso. A consciência é uma função do espírito humano, não é da alma humana. A alma humana são os pensamentos, os sentimentos e os desejos. A mente, a vontade, as emoções. Isso é a alma. Consciência é uma função espiritual. Em Romanos 2, Paulo fala que a consciência do mundano testemunha com ele que ele está fora dos caminhos do Senhor. Romanos 2. Testemunhando-lhes a sua consciência e os seus corações. Então você vê que coisa é a consciência, um instrumento de Deus, um órgão de Deus no espírito do homem, todo homem. A consciência testemunha a ele mesmo sobre os seus caminhos. Isso é evidente, não é? Agora, como funciona no cristão? A nossa consciência, nós fomos regenerados, recebemos do Senhor um novo coração. O Espírito Santo tem um acesso direto a essa consciência para antes que o processo passe pela nossa alma, pensamentos, sentimentos, desejos, o Espírito Santo já tocou a consciência. Então, às vezes você não sabe bem por que você está incomodado em fazer alguma coisa, mas você sabe que não deve fazer esta coisa. Porque o Espírito Santo tem acesso direto à nossa consciência. Então Paulo diz: Timóteo, preserve fé e boa consciência. Porque alguns rejeitaram a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Em Hebreus, o autor de Hebreus 13:18, se não me engano, Hebreus 13:18, diz assim: orai por nós, porque estamos persuadidos de termos
uma boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Não é interessante? Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: nós, ministros de Cristo, nos recomendamos a consciência de todo homem. Olha a ousadia dele. Você vê? Quanta coisa a Bíblia fala sobre a consciência, irmãos. Como sendo esse órgão no qual o Espírito Santo tem um acesso direto para falar aos nossos corações. Coisas que às vezes depois são decifradas pelos nossos pensamentos, pelo nosso entendimento. Graças a Deus. Por isso diz, purificados de toda má consciência. Não permita que nada que esteja incomodando você fique com você. Leve isso ao trono da graça e ao sumo sacerdote. E diga: Senhor, o que é isso? O que é isso? Me fala, me ensina, me mostra. Algo que te ofende, Senhor? Algo que te não satisfaz? Tudo que não satisfaz a Ele, não satisfaz a nós. Tudo que não realiza a Ele, não realiza a nós. O que nós chamamos de satisfação e de realização é momentâneo. Não é final. Não tem substância. Não permanece. Porque nós não fomos criados para isso. Compreende? Por isso que é importante a boa consciência. Então, corações purificados da má consciência. E aí ele vai dizer, lavado o corpo com água pura. Parece uma linguagem da velha aliança, né? Porque era lá que fazia isso. Mas no sentido em que o autor de Hebreus usa aqui, ele está dizendo, preocupe-se com a sua conduta externa. Lave vestes com água pura. Em palavras simples, permita que Deus julgue o seu testemunho cristão. Ontem, falando com os jovens, nós citamos isso também sobre Timóteo. Paulo disse, é testificado de Timóteo em Atos, quando ele era um irmão em Listra, é a cidade de Timóteo, que ele obteve bom testemunho dos irmãos em Listra e dos irmãos em Icônio, a cidade vizinha. Um jovem cristão. Lavado o corpo com água pura. Fala de nossa conduta cristã. Nós temos muito pouco se preocupado com isso nesses dias, irmãos. Muito pouco, infelizmente. Temos maculado nossas vestes. Com pessoas, com ambientes, com programas, com livros, de muitas maneiras. Lavado o corpo com água pura. Sabe qual é a maneira de Deus de nós influenciarmos o mundo? Mais um engano no qual a igreja tem caído. A igreja acha que ela tem que falar como o mundo, vestir como o mundo, cantar como o mundo e tocar a música do mundo, para atrair o mundo. A Bíblia diz exatamente o contrário. Quando o Senhor quis salvar o mundo, Ele usou Abraão separado na tenda em Hebrom. Enquanto Ló entrou em Sodoma e foi corrompido. E Abraão precisou salvá-lo de lá. Quando Pedro fala sobre Ló, escute bem, ele diz que Ló afligia a sua alma justa no meio daqueles insubordinados, mas ele não pôde fazer nada por eles, porque ele estava misturado com eles. Quem pôde fazer algo por eles foi Abraão, que estava separado nas suas tendas e conhecia Deus. Foi para Abraão que Deus disse, eu vou ocultar para Abraão o que eu estou para fazer, e o cego do Ló, embora aflito na sua alma justa, é a palavra que Pedro usa, confira lá na Epístola de Pedro se quiser, 2 Pedro. No meio dos insubordinados, ele não podia fazer nada. Ló não era um intercessor por eles, Ló não tinha nada para dar para eles, Ló não influenciava eles, porque Ló estava mestiço, misturado com Sodoma e o que Sodoma era. Isso parece muito a cristandade atual. Mas Abraão estava separado na sua tenda em Manre, onde ele recebeu aqueles 3 homens, 2 eram anjos, 1 era o próprio Deus, permaneceu com ele na tenda e falou, eu vou ocultar para Abraão o que eu estou para fazer? Eu estou indo para Sodoma, julgar aquela cidade. Então Abraão vai interceder, você conhece a história, para que Ló fosse salvo. Qual deve ser a nossa posição, irmãos? Vestirmos, falarmos, nos comportarmos com a cara do mundo? Isso é uma coisa horrível, horrível. Nunca é o caminho de Deus para influenciar ninguém.
Você vai montar uma tribo, como se diz por aí, que leva o nome de evangélica, se quiser. Mas isso não é nada. Não tem conversões, não tem realidade, não tem nada. Não tem nada. Se nós queremos influenciar o mundo, nós temos que estar separados do mundo, em espírito, em mentalidade, em atitude, em comportamento e tudo mais. Mas estamos no mundo. Mas cuidado com esse no mundo. Muito cuidado. Nosso Senhor também estava no mundo. Mas Ele disse, o príncipe do mundo não tem nada em mim. E disse com relação a nós, eles não são do mundo, como também eu não sou. Coisa mais preciosa. Na verdade, quando o Senhor nos salvou, se é que somos convertidos de verdade, Espírito habita em nós, quando Ele nos salvou, Ele fez um rasgo entre nós e o mundo. E esse rasgo não pode ser transposto de volta, não. Acabou. Ele nos separou do mundo. Então a Bíblia vai nos dizer, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Irmãos, há muita coisa no mundo que tem atraído a nós, os cristãos. Que sejamos mais cuidadosos com as nossas vestes. Sabe um ambiente terrível que nós como igreja temos tido que lutar nesses dias? Falando como igreja de modo geral. Academias de ginástica, de musculação, ambientes perversos, ambientes que em si mesmo têm um foco de culto ao corpo, dificílimos. Quantos jovens têm caído na sua carreira cristã em academias? Que o Senhor nos ajude a guardarmos as nossas vestes, lavado o corpo com água pura. Depois ele continua. Verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Um detalhe rápido aqui. A palavra considerarmos, o verbo considerar, aparece só 2 vezes em Hebreus. Então, como já falamos, você põe as 2 menções juntas e vê um lindo quadro, sempre. A primeira vez é Hebreus 3:1. Santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aquilo que já explicamos. Coloque seu telescópio, fixe no Senhor Jesus e olhe firmemente para Ele, o autor e consumador da fé. Esse é o primeiro considerar. Sabe onde está o outro considerar? Aí. Veja que lindo. Consideremo-nos também uns aos outros. Maravilha, não é, irmãos? Porque quando nós consideramos Cristo, sabe o que nós vemos além das belezas dele? Nós vemos algo no seu coração. Sabe o que está no seu coração? Sua amada igreja. Por isso consideremo-nos uns aos outros. Lance o teu irmão na sua conta. Consideremo-nos uns aos outros. Para fazer o que uns com os outros? Para nos estimularmos. Também uma palavrinha linda. Literalmente é o aguilhão que o boiadeiro usa para tocar a manada, a boiada. Estimulemo-nos. Não deixe teu irmão dormir, não deixe ele ficar frouxo, não deixe ele ficar indolente, preguiçoso, desatento, descuidado. É a mensagem desse livro de Hebreus. Estimulemo-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. E por último, não deixemos de nos congregar. Não consideremos a reunião da igreja uma coisa ordinária. Mas para isso, amados irmãos, vamos zelar pelas reuniões da igreja. Para que ela não seja um grupinho de amigos, uma coisa social, distraída, mas que realmente seja a reunião da igreja de Deus para Deus, que tem Cristo como centro, sua palavra como centro. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, ou pelo contrário, façamos admoestações.
A palavra admoestação é mais forte que a palavra exortação. A palavra admoestação, para usar uma linguagem literal, significa quase como você pegar alguém pelo pescoço para sacudi-lo assim e dizer: acorda, está passando tempo de você acordar. Admoestando-nos, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Assim termina essas exortações, mostrando qual é o caminho que precisamos seguir para entrar no santuário. Então, leia de novo com cuidado esses versículos. Porque você achar que a igreja se reúne, juntamos num local, de qualquer maneira, e onde estão 2 ou 3 reunidos no Senhor, o Senhor está no meio deles, é engano. Porque reunir em nome do Senhor significa reunir de acordo com o caráter do Senhor. O nome do Senhor não é vara de condão, não é passe de mágica. Nós todos estamos aqui, Senhor, no nome do Senhor, o Senhor venha. Nada disso, irmãos. Reunir em nome do Senhor significa que o nome do Senhor está ali. O nome do Senhor é reconhecido ali. O Senhor tem sido agradado ali. Ou você acha que o Senhor vai se pondo em qualquer ambiente? Não, não vai não. Definitivamente não. Da igreja de Laodiceia ele ficou de fora. De fora. Era a igreja. Sangue do Senhor estava sobre eles. Propriedade de Cristo. Cristo de fora. Isso é verdadeiro hoje. É verdadeiro sempre. Se nós achamos que o nome de Jesus é um passe de mágica. Então aí, vamos terminar aqui. Hebreus 10, 19 a 25 fala sobre o caminho para entrarmos no Santo dos Santos. Não é de qualquer maneira. Ai dos sacerdotes, se eles escolhessem a roupinha do dia para entrar no serviço sacerdotal. Eles iam morrer lá dentro. Não tinha roupinha do dia, não. Tinha as vestes sacerdotais. E tinha todo o processo sacerdotal. Espiritualmente falando, você está vendo o processo sacerdotal em Hebreus 10. Sincero coração, plena certeza de fé, corações purificados de má consciência, vestes lavadas com água pura, conduta exterior, congregando-nos, estimulando-nos uns aos outros ao amor e às boas obras, nos admoestando. Esse ajuntamento o Espírito Santo avaliza, outros não. Outros precisam ser convencidos do caminho de Deus para entrar no Santo dos Santos. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. A palavra que nós precisamos ouvir hoje é aquela que as igrejas do Apocalipse ouviram. 5 delas em particular. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. É a única forma de recuperarmos a presença viva de Deus no nosso meio. E não confundirmos a presença dele com outras coisas, que frequentemente confundimos. Então, Senhor, sua bondade nos ajude a entender isso, a irmos a seus pés e a recuperarmos o que tem sido perdido. Seja em nossas vidas pessoais, nossa vida conjugal, familiar e a vida da igreja. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque reconhecemos o zelo do Senhor pela casa do Senhor. Obrigado porque esse zelo do Senhor consome o seu coração. E porque tem, por sua graça, também consumido os nossos corações. Queremos zelar por tua casa como o Senhor zela por ela. Purifica-nos, Senhor. Nos dá plenas condições de sermos cooperadores íntegros e integrais teus. Ajuda-nos naquilo que carecemos, Senhor. Envia a tua luz e a tua verdade, para que nos guiem, nos levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ajuda-nos quanto a guardarmos nosso coração, consciência e vestes para ti. Que respondamos ao clamor do teu Espírito, em realidade e com consistência. Ora vem, Senhor Jesus. Entregamos a ti mais uma vez, Senhor, tua palavra compartilhada, para que o Senhor mesmo possa nos ensinar, nos falar e administrá-la no nosso coração, segundo tua graça e teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém.